paz, meu querido, meu amado, minha amada. Nós estamos aqui mais uma vez, meditando e dando continuidade a essa breve meditação do livro de Atos, que não pretende ser um estudo exaustivo, versículo por versículo, mas apenas uma introdução para que você venha fazer a leitura desta palavra, para que você venha estudar e meditar nesta palavra todos os dias da sua vida, livro por livro. Então nós estamos aqui, meus queridos, em Atos capítulo 18, porque eu creio que toda a palavra é inspirada. E se toda ela é inspirada, querido, é porque Deus quer te dar uma mensagem. Amém? Então nós vemos, eu vou, depois da leitura desse capítulo 18, eu vou compartilhar com vocês 5 pontos, 5 observações que eu fiz aqui e que podem contribuir com a nossa vida. Aqui no versículo 4, amados, eu quero lembrar a ti o seguinte: o livro de Atos é um livro histórico que narra os atos dos apóstolos, que narra a vida dos primeiros cristãos. Então aqui, queridos, nós vamos sempre realmente pegar muita atitude, muito verbo. Eles foram, eles pregaram, eles realizaram, eles estavam num lugar, foram para outro. Então, na verdade, é atividade. E Paulo, apóstolo, o livro de Atos você pode dividi-lo antes de Paulo, quando tinha lá Pedro e os demais discípulos, e depois, após a conversão de Paulo, em que narra esses primeiros anos aí da sua vida. Então, no versículo 4, nós observamos aqui o seguinte: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Todos os sábados, querido, a parte de discussão sobre o sábado, porque naquele momento eles ainda observavam, eles se reuniam regularmente no sábado, até porque a sinagoga judaica, ela estava se reunindo no sábado, porque até hoje tem judeu que guarda o sábado. Mas nós não precisamos, amados, guardar o sábado. Mas Paulo todo sábado ia na sinagoga. Por quê? Porque ali estavam reunidos judeus e gregos convertidos. E Paulo todos os sábados ia lá para pregar o Cristo crucificado. O que é que nós devemos aqui entender, amados? Que nós devemos estar todo sábado ou todo domingo, mas se nós pegarmos esse exemplo de Paulo, nós devemos estar pelo menos uma vez por semana nos dedicando à explanação, ao evangelismo, à colocação da palavra para as pessoas, à defesa do evangelho. Eu devo estar, você deve estar comprometido com esta obra, querido, porque Paulo todos os sábados discorria na sinagoga. E lá, como hebreu ou como romano, porque Paulo era hebreu e ao mesmo tempo romano, nós vamos depois nas cartas meditar melhor sobre isso. Ele estava lá para falar de Cristo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então Paulo se entregou totalmente à palavra. Aquela oportunidade houve, a palavra não fala. Por que Paulo agora nesse momento se entrega totalmente à palavra e por que no outro momento não? Sabemos que Paulo era fabricante de tendas, sabemos que Paulo tinha que cuidar do seu próprio sustento, sabemos que Paulo tinha que, na verdade, como homem normal, como todos nós, que precisa comer, sobreviver, precisa morar, precisa pagar as contas, apesar de estar naquele sistema econômico um pouco diferente do de hoje. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que Paulo se entregou totalmente à palavra como um apóstolo, como um homem de Deus, e nós devemos também nos entregar totalmente à palavra, ao testemunho, e ele testemunhava aos judeus que o Cristo é Jesus. O que Paulo estava fazendo? Os judeus não receberam Jesus, não reconheceram que Jesus era o Cristo, não reconheceram que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, assim como João Batista mostrou para os seus discípulos: eis aí o Cristo que tira o pecado do mundo. Mas a
apesar de todas as evidências, apesar de todos os profetas que Deus mandou, os judeus rejeitaram esta visão. E aí Paulo, na verdade, uma das marcas do ministério de Paulo é isso. Ele vai para o judeu pregar, mas o judeu rejeita e ele vai para o gentil, para o grego, para o samaritano, para todos aqueles que não eram da nacionalidade judaica, para todos aqueles aos quais não houve uma palavra específica, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Paulo foi para o judeu e o judeu não recebeu, mas Paulo estava ali disposto para explicar quem é o Cristo. O Cristo é Jesus. Então eu digo para você, querido, que Cristo é Jesus. Que Jesus é o Salvador, Jesus é o Libertador, Jesus é aquele que tem a palavra que vai te libertar e me libertar e nos libertar completamente de todo o pecado, de tudo aquilo que nos aprisiona. Se você tem uma prisão, saiba que Jesus é o Cristo, o Libertador. Então aqui, amados, no versículo, nesse meio tempo, Jesus foi numa casa, saindo ali entrou na casa, versículo 7, saindo ali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era literalmente temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Graças a Deus, Paulo ali teve resultado da sua empreitada. E logo depois, Paulo tem um sonho. Neste sonho, queridos, Deus fala: Paulo, pode se demorar por aí. Eu acredito que Paulo estava tendo como ele vinha tendo muitos problemas em cada cidade que ele entrava para manifestar a palavra. Então Paulo era expulso, era açoitado, era acusado falsamente, era acusado de corromper os costumes, ele era acusado de causar prejuízo aos negócios locais, porque ele pregava o único Deus, que não há Deus de imagem, de escultura. Então Deus fala numa visão para Paulo. Paulo fica tranquilo, porque não vai haver perseguição, e Paulo fica por 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, entre eles, ministrando a palavra de Deus. Mas depois desse 1 ano e meio, queridos, e Deus fala para você: vai ficar tudo tranquilo. Fábio, vai ficar tudo tranquilo. João, vai ficar tudo tranquilo. Maria, vai ficar tudo tranquilo. Pode seguir. Mas você acha, querido, que vai ficar tudo tranquilo por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Deus não fala detalhadamente essas coisas, mas Deus falou para Paulo: permaneça, porque eu quero uma obra, vai ficar tudo tranquilo. Mas, versículo 12: porém, Galho, procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então levaram Paulo para o tribunal, acusando Paulo, dizendo: este persuade os homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Queridos, é perseguição, é gente contrária, é gente indo realmente contrário àquilo que Deus proclama. Mas quando você se levantar para pregar a palavra de Deus, os desígnios do Senhor, não tenha medo de ser contrariado, porque na verdade sempre se levantará alguém contra a palavra do Senhor. E aqui no versículo 18: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cancreia, porque tomara voto. Então nós vemos aqui que Paulo, apesar de sofrer todas aquelas contrariedades, apesar de ele ser arrastado para um tribunal, ser acusado de estar cometendo um crime, de estar pervertendo o direito, de estar violando a religião, Paulo não cessa e se demora ali ainda por muitos dias proclamando a palavra e desafiando
com a sua própria vida os perigos daquele momento, perseverando até o fim, para que ele possa manifestar. E levando em sua companhia Priscila e Áquila, casal adorado, casal de Deus, casal que estava sempre junto com Paulo nesse ministério. E Paulo faz ali um voto. Aqui, amados, não fala o conteúdo do voto. Nós vamos continuar estudando, com certeza nas cartas, essa questão do voto aparece. Porque nós sabemos que Paulo era um homem de grande sabedoria dada por Deus, de grande inteligência, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, homem entendido da lei. Então, Paulo com certeza sabia, queridos, que não se podia fazer um voto e não cumpri-lo. Não se podia fazer um voto de tolo. Não se podia abrir a boca no templo para fazer um acordo com o Senhor e não cumprir. Então aqui Paulo fez um voto com Deus. Paulo fez uma aliança ali com Deus. Apesar de ter uma aliança, muitas alianças, nós sabemos que o homem, em determinado momento, ele faz um voto: Senhor, eu vou aqui me separar de maneira mais específica. Então, queridos, voto é de Deus ou não é de Deus? Voto é de Deus. Um acordo entre você e Deus, uma palavra entre você e Deus, algo entre você e o Senhor, que você fala: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu almejo isso. Deus está gerando coisas no seu coração, e pelo Espírito Santo Ele pode gerar sonhos e visões e fazer uma aliança contigo e te orientar para onde Ele quiser, através do Espírito Santo. E nós vemos aqui no versículo 26, vou ler aqui do 24 ao 28 para finalizar essa reflexão. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Olha, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então nós vemos aqui algo espantoso e fantástico, né? Surgiu um homem, Apolo, poderoso em palavras, sábio, entendido nas Escrituras, anunciando com precisão Cristo Jesus, mas que só conhecia o batismo de João. E aí, com certeza, o encontro de Priscila e Áquila com esse homem, Apolo, homem poderoso que é citado em Coríntios. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Jesus, mas a igreja é uma só. Ali, Paulo quer acabar com a divisão em Coríntios. Mas eu quero voltar aqui, queridos, e falar o seguinte: nós devemos, amados, mergulhar na palavra e no Espírito. Nós podemos entender aqui que Apolo mergulhou na palavra, conhecedor da palavra, mas ele não tinha, queridos, e isso o texto diz para a gente, ele anunciava com precisão, mas Priscila e Áquila com mais exatidão anunciaram para ele. Que formidável! Houve um acréscimo, houve um acrescentar de Deus. Todo profeta, todo homem de Deus, quando chega num lugar, ele se permite ensinar, ele se permite aprender, ele se permite estar sempre em contato com algo que vai dar algo mais de Deus. Apolo ensinava com precisão, mas veio Priscila e Áquila e com mais exatidão lhe enviou os rios do Espírito, lhe enviou o conhecimento espiritual mais profundo, mais aprofundado, tanto que agora nós vemos, na verdade, Apolo convencendo
com grande poder. Com grande poder. Então nós vemos aqui, amados, nós devemos, como servos de Deus, sermos submissos a Deus, humildes, muito inclinados a aprender, muito concentrados na palavra e inclinados a compartilhar e aprender, porque sempre poderemos aprender. E apesar de Apolo ser um homem tão sábio, ele chegou, ouviu Priscila, ouviu Áquila, e ali ele pôde com mais exatidão conhecer o Reino de Deus. Que nós possamos ser assim, amados. Que nós possamos estar andando por esse mundo, aprendendo de Deus com os irmãos, porque ninguém está aqui para aprender de Deus de anjos. Estamos aqui para conjuntamente com a igreja, com os nossos irmãos amados, aprender mais de Deus nesse presente século. Que o Senhor possa continuar edificando o seu coração, possa continuar edificando a sua alma, fortalecendo o seu espírito, para que você cresça em graça e virtude, em nome de Jesus. Amém.